Ela tinha apenas 9 anos, ela era uma menina tímida, muito estudiosa, mas também ela era muito ligada à família. Ela era uma menina que gostava de ir à escola e também gostava de passar um tempo com o irmão dela. E segundo todos que a conheciam, ela era uma criança que não costumava causar nenhum tipo de problema e nem preocupação. Naquela noite, nada parecia estar diferente. A família havia passado o domingo juntas, conversaram, assistiram televisão e seguiram a rotina de sempre. Pouco depois, a Asha, ela foi para a cama, no mesmo quarto em que ela dividia com o irmão dela. Lá fora, então, o tempo estava começando a mudar, estava vindo uma tempestade, o céu já estava escuro, muita ventania, e era uma noite em que a maioria das crianças teria até medo de olhar pela janela. Só que em algum momento daquela madrugada, alguma coisa acabou acontecendo, algo que ninguém consegue explicar até hoje. Sem acordar os pais, sem avisar o irmão e sem deixar nenhuma mensagem. A Asha, ela saiu de casa sozinha e no meio da tempestade, no meio da escuridão, e nunca mais voltou. No início, a família acreditava que ela poderia estar em algum lugar da casa, por exemplo, na cozinha, ou então na sala, ou no banheiro. Talvez ela tivesse acordado mais cedo do que o normal. Só que quando eles perceberam que ela não estava em lugar nenhum, começou a vir o desespero. A Asha, ela simplesmente havia desaparecido. Então acabaram surgindo testemunhas. Motoristas afirmaram ter visto uma menina caminhando pela estrada na madrugada naquela tempestade. E eles disseram que ela carregava uma mochila. Quando eles tentaram ajudá-la, ela correu para a escuridão. E a partir daí, desapareceu. Como que uma menina de apenas 9 anos, ela simplesmente desaparece e no meio da tempestade? Ela estava indo encontrar alguém? Foi convencida de repente a sair? Ou algo muito mais sombrio havia acontecido naquela madrugada? Mais de 2 décadas depois, e essas perguntas elas continuam sem resposta. E o desaparecimento de Asha Degree permanece como um dos maiores mistérios criminais dos Estados Unidos. Esse é o difícil acreditar. E hoje você vai conhecer um caso de um desaparecimento que é um dos mais misteriosos dos Estados Unidos. A história de Asha Degree, uma menina de apenas 9 anos que saiu de madrugada no meio de uma tempestade e simplesmente desapareceu. Só que quanto mais os investigadores eles procuram por respostas, mais perguntas surgem. Testemunhas afirmaram vê-la caminhando sozinha. Objetos encontrados em lugares inesperados. Uma mochila enterrada a quilômetros de distância. E pistas que até hoje não levaram a conclusão nenhuma. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e se prepara para conhecer uma história que é difícil de acreditar. Era 14 de fevereiro do ano de 2000. Enquanto milhões de pessoas comemoravam o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, a família Degree estava prestes a viver um pesadelo que mudaria suas vidas para sempre. A Asha, ela morava com os pais, Harold e Iquila Degree, e também com seu irmão mais velho, o O'Brien, em uma casa simples na pequena cidade de Shelby, na Carolina do Norte. A família, ela era muito conhecida na comunidade. Os pais eram trabalhadores e as crianças, elas eram muito educadas. E nada indicava qualquer tipo de problema dentro de casa. Naquele domingo, a rotina, ela foi praticamente normal. A Asha, ela participou das atividades da igreja, passou um tempo com a família, também assistiram televisão juntos e se preparou para mais uma semana de aula. Então, quando foi um pouco depois das 8 da noite, ela foi dormir. O quarto, então, era dividido com o irmão dela, o O'Brien. Segundo a família, tudo parecia absolutamente normal. Só que tinha alguns detalhes que eram um pouco curiosos. Uma forte tempestade estava atingindo a região naquela noite. E em alguns momentos, a energia elétrica chegou até a faltar. O vento, ele fazia barulho na janela e a chuva, ela caía sem parar. E era um tipo de noite que, para a maioria das crianças, prefere ficar protegida dentro de casa, principalmente a Asha, porque segundo os familiares, ela era uma criança que tinha muito medo de tempestades. Por isso, o que aconteceu nas horas seguintes era cada vez mais difícil de se entender. Por volta das 2:30 da madrugada, o irmão da Asha, o O'Brien, ele acabou acordando. Ele se mexeu na cama, olhou para o quarto, mais tarde ele diria que ele acreditava que a irmã estaria ainda na cama. Então, sem perceber assim nada de estranho, ele acabou voltando a dormir. Quando a mãe, então, 6:30 da manhã, entrou no quarto das crianças para chamar eles para ir para a escola, logo ela já percebeu que tinha algo de estranho. A cama da Asha estava vazia.
A princípio, ela até acreditou que a Asha estivesse em outro cômodo, talvez vendo TV, na cozinha, no banheiro, enfim. Só que depois de procurar bastante, ela percebeu que a Asha ela não estava ali, ela tinha desaparecido. O pânico então tomou conta da família, os pais eles correram para a rua, perguntaram para os vizinhos, telefonaram para os parentes, só que ninguém havia visto a menina. Então a polícia ela foi chamada imediatamente. Quando os investigadores eles chegaram, eles encontraram algo estranho assim na mesma hora, porque não havia sinais de invasão, nenhuma janela quebrada, nenhuma porta arrombada, nenhum indício de luta, não tinha nada ali que tivesse um indício de que alguém teria tentado entrar ali. A conclusão inicial, então, ela era assustadora, porque tudo apontava como se a Asha ela tivesse saído dali por conta própria. Mas por quê? E essa pergunta, ela se tornaria o centro de toda essa investigação. Então, poucas horas depois, começaram a surgir relatos de testemunhas. Um caminhoneiro, ele acabou dizendo que ele avistou uma criança andando pela rodovia 18, na madrugada. E ele disse que ela carregava uma mochila e ela vestia roupas que iguais descritas ao que a família dizia. O outro motorista, ele também fez um relato muito semelhante. Segundo ele, ao perceber que tinha pessoas ali tentando ajudá-la, ela correu em direção a uma vegetação que tinha próxima ali, no meio da escuridão, como se ela estivesse tentando se esconder. E essa informação acabou deixando, assim, os investigadores chocados. Porque, afinal de contas, por que uma menina de apenas 9 anos estaria andando no meio da madrugada, numa tempestade daquela? As buscas, então, começaram imediatamente, né? Policiais, voluntários, cães farejadores, helicópteros, centenas de pessoas estavam à procura da Asha. A comunidade inteira se mobilizou. Todos acreditavam que ela seria encontrada rapidamente. Só que os dias, então, se passaram e nada da Asha aparecer. 9 dias depois, então, acabou surgindo uma pista importante. Próximo a um galpão abandonado, perto daquela vegetação, daquela estrada onde que algumas pessoas haviam visto ela, os investigadores eles acabaram encontrando alguns pertences que pareciam estar ligados à Asha. Entre eles, haviam alguns itens infantis e evidências de que alguém havia passado ali por aquele local. E dentro do galpão foram encontrados sim objetos que realmente pertenciam à Asha. E essa descoberta acabou fazendo com que os investigadores eles entendessem que a Asha realmente teria passado por ali. Só que ainda não havia nenhuma resposta. Ela estaria então escondida? Ou alguém teria levado ela? Ou aquele local era uma parada para que algo pior de repente pudesse ter acontecido? As investigações então continuaram, meses se passaram e depois anos. Aí nenhuma prisão, nenhum suspeito, nenhum pedido de resgate e nenhuma explicação. Então, quando foi em agosto de 2001, esse caso acabou levando novamente as manchetes do jornal. Trabalhadores que realizavam uma obra, eles acabaram encontrando algo que estava enterrado. Era a mochila da Asha e estava dentro de um saco plástico, cuidadosamente protegida. E esse lugar onde foi enterrado era mais de 40 quilômetros de distância da casa da Asha, né, de onde ela tinha desaparecido. E aquela mochila estava cuidadosamente protegida. O local onde eles encontraram essa mochila era a mais de 40 quilômetros de distância da onde a Asha ela tinha sido vista pela última vez. E aquilo acabou chamando a atenção da polícia, porque a mochila ela não estava completamente descartada, porque ela parecia estar realmente escondida, como se alguém fizesse questão de ter enterrado, de ter escondido. E essa descoberta então acabou gerando ainda mais dúvidas, porque quem tinha levado aquela mochila até ali? Por que escondê-la? E aonde estaria a Asha? Ao longo dos anos, então, várias teorias surgiram, porque a gente sabe que quando o crime ele não tem solução, teorias surgem. Alguns acreditam que ela teria sido atraída por alguém que ela confiava. Outros defendem que ela planejava encontrar uma pessoa específica. Há também quem acredite que algum tipo de predador tenha passado meses tentando conquistar a sua confiança antes, né, do desaparecimento dela. Só que nenhuma dessas hipóteses ela foi comprovada. Em 2016, então, novas informações acabaram aparecendo que acabaram reacendendo esse caso. Os investigadores, então, eles anunciaram novas linhas de investigação e voltaram a pedir ajuda da população. A esperança era de que alguém finalmente revelasse algo que estivesse guardado por anos. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. Hoje, mais de 2 décadas depois do desaparecimento da Asha, continua um mistério. Ninguém sabe por que ela saiu, ninguém sabe para onde ela estava indo e ninguém sabe quem pode ter cruzado seu caminho naquela madrugada. E talvez seja justamente isso que torna esse caso tão perturbador. Porque tudo começou com uma simples decisão. Uma menina de apenas 9 anos abriu a porta da casa, saiu durante uma tempestade e desapareceu para sempre. Mas e você? Qual que é a sua teoria sobre esse desaparecimento da Asha? Você acredita que ela saiu de casa para encontrar alguém? Ou você acha que existe uma explicação completamente diferente para esse caso? Deixa aqui sua opinião nos comentários. E se você gosta de casos reais, mistérios sem solução e histórias
que são difíceis de acreditar, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar as notificações. Porque aqui, toda semana, nós mergulhamos nos casos mais intrigantes do mundo.